Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Cel, eu sou instrutor de voo no Aeroclube de Juiz de Fora. Vamos para mais uma aula que vale tanto para os cursos teóricos de piloto privado, piloto comercial e também para o piloto de linha aérea, já que nós vamos falar hoje de regulamentos de tráfego aéreo. Nas últimas aulas a gente abordou temas relativos à teoria de voo, aspectos relacionados a aerodinâmica, fluidos, vimos também questões de aerofólios, dispositivos hipersustentadores, temas inerentes à teoria de voo. Hoje vamos abordar regulamentos de tráfego aéreo. Lembrando que essa aula e as aulas vão ao ar na nossa plataforma no YouTube às terças-feiras, então fiquem ligados, curtam e compartilhem em todos os grupos aí, beleza? Então bora para a aula, galera! Bom, inicialmente, regulamento de tráfego aéreo, tá? Então, como vai ser uma aula inicial de regulamentos, a primeira que eu faço de regulamentos de tráfego aéreo aqui na plataforma, então a gente vai abordar os aspectos mais básicos do regulamento de tráfego aéreo, tá? Vamos pegar lá do beabá, tá? Por que se voa visual? Quais os mínimos para o voo visual? Por que é importante a gente respeitar os mínimos? Tá? E quando a gente fala mínimo, é abaixo daquilo não se voa visual, sobre regras VFR. Lembrando que a gente vai diferenciar regra de voo. Regra é o que? VFR, regras de voo visual. Quando você voa numa condição visual, nós chamamos de VMC, condições meteorológicas de voo visual. Mesma coisa se aplica ao voo IFR. Regras de voo IFR e IMC, condições de voo instrumento. Ok? Bora lá. Aqui nós temos alguns critérios, tá? Então, já que a gente falou inicialmente das condições dos mínimos para o voo visual, para a gente executar, se propor a fazer uma operação visual, um voo visual, tanto no sentido de um voo local de treinamento, um voo local de sobrevoo, quanto uma navegação, quando a gente se propõe a passar um plano de voo ou uma notificação que é um plano de voo simplificado para executar essa missão, a gente tem que estar ciente, pelo menos no aeródromo que a gente está saindo, no aeródromo que nós temos como destino, se for o mesmo, enfim, o aeródromo alternativa, já que a gente vai passar um plano de voo, a gente tem que estar ciente que esses aeródromos operam visuais, que são aeródromos registrados, tá? E que as condições presentes nesses aeródromos condicionam o voo visual, tá? E quais são os mínimos? Basicamente, para a gente voar visual, a gente tem que ter uma visibilidade de 5 km horizontal. Então, é 360 graus ao redor da nossa aeronave, tá? No eixo horizontal, tá? Não vou abordar muito questão de eixos cartesianos não, mas tendo como referência horizontal 360 graus, beleza? E verticalmente a gente tem que estar livre 1.500 pés de nuvens. Gente, 5 km e 1.500 pés, beleza, dá para fazer o voo visual, mas o ideal é, principalmente para a questão de treinamento, é que a gente tenha uma sobra, aí, um lastro maior para treinamento visual, tá bom? Só que assim, nem sempre as condições vão estar propícias para o voo visual. Se você constatou através de mensagens meteorológicas no site RedMet, que é o site oficial da aeronáutica, a gente já vai gravar um vídeo também sobre RedMet, tá? Através de visibilidade, vamos lá fora com o meu instrutor, vamos dar uma olhada em volta aí para ver como está a meteorologia. Se você constatou que a meteorologia não está boa, algum desses parâmetros, tanto em relação a teto, livre de nuvens, processos convectivos, quanto horizontalmente, questão de visibilidade, não está propício para o voo visual, não faça o voo. Ok? Regras são regras e devemos segui-las. Se você está no aeródromo dentro de uma terminal, por exemplo, vamos supor que nós estamos no aeródromo dentro da terminal Rio. Estamos em Jacarepaguá, um aeroporto que a gente opera muito lá, a gente faz navegação daqui de Juiz de Fora, lá para Jacarepaguá. Eu quero fazer um voo saindo de Jacarepaguá, mas eu quero pousar lá no aeroporto de Santos Dumont. São aeroportos pertinhos ali, tá? E eu constatei ali que não está nos mínimos visuais, está com 1.000
300 de teto e vamos supor aí uns 4 quilômetros de visibilidade. Quer dizer, está abaixo dos mínimos para o voo visual. Eu posso fazer um voo visual, Igor? Você vai fazer um voo visual no tocante que se chama voo VFR especial. Como que funciona isso? Dentro de terminais, dentro de ATZs, zonas ali que você está sobre jurisdição de um controle, né, um controle de aproximação, um APP, os mínimos visuais, eles podem ter algumas alterações. Dos 5 km e 1.500 pés, passa para 1.000 pés de teto, 3 km de visibilidade mínimo. Tá? Isso para você voar dentro de uma terminal de uma ATZ. Tá? Uma região que tem ali um órgão oficial, né, de comunicação e tal. Esse tipo de voo chama voo VFR especial. Tá? Então, ele não é permitido em rota. Ou seja, eu não posso sair daqui de Juiz de Fora para Jacarepaguá, né? Ou daqui de Juiz de Fora para Ubá, que é um aeroporto aqui perto que a gente treina também, querendo fazer um voo VFR, só que respeitando as regras do VFR especial. Não pode. Fora de terminal, fora de ATZ, você vai seguir as regras de 1.500 pés, 5 km. Dentro de uma terminal, dentro de uma ATZ, voos localizados dentro dessas regiões, você pode, tá, se a visibilidade diminuir, respeitar essa regra de 3.000 metros e 1.000 pés. É uma regra restrita, tá, gente? Porque 3 km de visibilidade não é uma... Assim, dá para ir, mas não é uma condição muito propícia ao treinamento. Lembrando que, como a gente está falando de treinamento de voo, gente, o ideal é estar bem acima dos mínimos aí visual, tá? Porque, principalmente para quem é piloto privado, vai se situando no lugar, sentindo como é o voo, né? Então, a ambientação é importante, o senso de orientação espacial é importante, adquirir a questão da orientação espacial no voo, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente está falando, a gente falou dos mínimos, tá? Do voo visual, 1.500 pés, 5 km, VFR especial, 1.000 e 3.000. Só que assim, isso é visibilidade e o quanto que eu vou estar livre de nebulosidade. Mas eu não posso fazer um voo a qualquer altitude, qualquer altura. Eu quero fazer um voo visual e ali lambendo o chão. Não pode, não é assim. Existem regras também para as altitudes que a gente vai manter, por segurança nossa e de quem está no solo. Concorda? Então, se a gente olhar esse slide aí, ele mostra para a gente bem claro isso. A gente tem de um lado áreas habitadas e de outro áreas desabitadas. Nesse slide está abordando tanto asas fixas quanto asas rotativas, tá? Então vamos dar uma esmiuçada aqui nessas imagens, lembrando que o foco aqui da nossa aula é as asas fixas, né? Já que a gente está falando para piloto privado, piloto comercial de avião, tranquilo? Mas conhecimento nunca é demais, tá? Então asa fixa, aeronave de asa fixa, pode ser jato, turbo-hélice, turbofan, motor convencional, o que for. Se você está voando em cima de uma cidade ou lugar habitado por pessoas, 1.000 pés é o mínimo. Então quer dizer que se a cidade tiver a 3.500 pés, eu só posso voar, Igor, acima de 4.500 pés? 4.500 pés para cima, não vou abaixo. É 1.000 pés acima de lugares habitados ou cidades. Lugares desabitados ou locais assim, oceanos, rios, né, lagos, lugares realmente ermos, né, um termo aqui um pouco diferente, 500 pés. Para asas fixas. Então, 1.000 pés, lugares habitados ou cidades, 500 pés, locais desabitados ou locais assim, mar, oceano, rios, enfim, local que não tem aglomeração ou não tem pessoas no redor, tá? Já as asas rotativas, gente, 500 pés sobre cidades e locais habitados, 200 pés sobre locais desabitados, tá? É uma regra, tá? E tem que ser seguido. Tá? Como a gente está estudando regulamento de tráfego aéreo, e se você já, por exemplo, está assistindo essa aula, mas você já é piloto comercial, é aluno de INVA, está fazendo curso para piloto de linha aérea, para fazer a prova teórica, né, de piloto de linha aérea, pega do beabá do regulamento, porque pode ser cobrado tudo, principalmente, né, nessas bancas, e se você já é piloto, está voando, sempre é bom fazer um refreshment. Ou seja, você refrescar a matéria na sua cabeça. Porque tem muitos conceitos que acaba que a gente
passando batido, muito tempo que não vê, acaba esquecendo. Então sempre é bom a gente estar revendo os conceitos, mesmo que sejam os mais básicos, tá? É sempre importante. Vamos lá. Para se voar visual, preste atenção no que eu vou falar. Para se voar visual, sob regras de voo visual, nos espaços aéreos Bravo, Charlie e Delta, que são os espaços aéreos que aceitam voos visuais, são os espaços aéreos mais perfeitos que aceitam voo visual. Eu não vou falar de espaço aéreo alfa, porque o espaço aéreo alfa só aceita voo IFR, e a gente vai estar falando de rota de navegação e aerovia, que não é o foco aqui dessa aula. A princípio, a aula é a gente abordar os aspectos mais básicos aí do voo visual, tá? Então, os espaços aéreos mais perfeitos que aceitam voos visuais no Brasil são os espaços aéreos Bravo, Charlie e Delta. Para você voar neles, a aeronave precisa ter rádio, tá? Você não pode operar em forma nenhuma numa terminal, numa zona de controle, tá? Que sejam desses espaços aéreos numa aeronave que não tenha rádio, tá? Principalmente porque ali você vai falar com controle, você vai falar com torre, você vai estar dentro de ATZ, você vai estar dentro de uma CTR, então ali são tráfegos diferentes. Dentro de uma terminal, a gente tem tráfegos IFR cumprindo procedimentos em altitudes mais altas, helicópteros voando mais baixo que a gente, nós voando, né, as aeronaves, as AFIX, nós voando por REA, né, REA são as rotas especiais de aeronaves, né, dentro dessas terminais. Então, você precisa estabelecer comunicação para a sua acuracidade visual, para você ter a consciência situacional, ouvindo, né, o que o controle fala, né, coordenação de tráfego ali, e você se situar nas posições que você está, poder reportar e também, no caso, estar ciente, porque é um voo visual, não só porque você está voando numa área controlada do controle, que você não é responsável pelo voo. Se o voo é visual, você é responsável total pelo voo, para evitar abalroamento, né, risco de colisão, reportes, por exemplo, você está voando numa terminal, aí do nada você viu um balão, né, um balão meteorológico voando. Claro que você vai reportar, tranquilo? Então, é obrigatório a aeronave voando espaço aéreo Bravo, Charlie e Delta ter rádio. As aeronaves visual, né, sob regras de voo visual, voando dentro de uma terminal ou uma CTR, uma zona de controle, tá? Elas não devem cruzar trajetórias de saída e chegada de voos por instrumento. Então, normalmente as terminais, tá? Existem cartas nessas terminais que chamam cartas de REA, que são rotas especiais de aeronaves. São pontos que você tem que cumprir dentro dessa terminal para que você fique livre de tráfegos, principalmente tráfegos de instrumento, que vão estar cumprindo procedimentos de saída e chegada, né? Vão estar voando mais rápido, mais alto, mas são rotas ali que canalizam tráfegos aéreos para respectivos aeródromos dentro dessa área. A maioria das terminais tem, então se você se propuser a voar em uma delas, leve a carta de rota, a carta de REA, tá? Ela é super importante, como também se você propuser voar helicóptero, existem as REA-H, que são as rotas especiais de helicópteros, também dentro de terminais, tranquilo? Devem atender o estabelecido pelo controle de tráfego aéreo, ao voar nos espaços aéreos Bravo, Charlie e Delta, bem como as regras de voo visual. Então, controle de tráfego aéreo está te orientando dentro dos espaços aéreos, cumpra o que o controle está te pedindo, tá? Às vezes você está voando na REA lá, sem querer descuida, sai um pouco da REA, o controle, o operador do controle, o Papatango, Alfa Bravo Charlie, reporte sua posição, aí você, pô, estou fora da REA, aí você volta, tá? É sempre na escuta, coordenando, para manter a segurança geral de voo de todos. Isso no exemplo de espaço aéreo Bravo Charlie Delta, que são controles, tá? Áreas ali de controle. Mas vale para tudo também. Né? Você não vai propuser fazer uma navegação com uma aeronave sem rádio. Não existe isso, né, gente? Vamos lá. E qual é as responsabilidades? Quais são as responsabilidades? Se você está propondo fazer um voo visual, passando um plano de voo, a responsabilidade é sua, é do piloto em comando, é quem assina o plano de voo. Tá? Então, cabe ao piloto em comando da aeronave providenciar a separação de obstáculos, demais aeronaves, riscos de conflito, mesmo voando dentro de áreas como o espaço aéreo Bravo, Charlie Delta, áreas de controle. Tá? Mesmo que você tenha uma vetoração ali, a responsabilidade final é do piloto em comando, evitar colisões. Tá? Durante o dia, os aeródromos de saída e chegada devem estar homologados visual, né, VFR, diurno, tá? E durante a noite, além dos aeródromos estarem homologados e estarem acima dos mínimos visuais meteorológicos,
O piloto deve possuir habilitação IFR, a aeronave deverá estar homologada IFR, aeródromos envolvidos devem ter balizamento de pista, biruta iluminada, se puder taxiway, e consequentemente você ter rádio na sua aeronave, tá? A questão da navegação, tá? O piloto deve possuir habilitação IFR, tá? Para você navegar visual noturno, tá? Dentro aí, em rota que eu estou falando, navegação maior, né? Navegação longa, tá? Não dentro de uma ATZ, de uma terminal, enfim, mas dentro de uma área maior de cobertura aí de uma navegação, tá bom? Vamos lá. Ó, esse slide aqui é muito importante, tá, gente? Aqui eu tenho os dois tipos de níveis de voo. Ó. Lembrando que, o que é um nível de voo? Quando a gente voa até altitude de transição, a gente está voando em altitude. Da altitude de transição para cima, a gente está voando em nível de voo. A altitude de transição ela é declarada em carta, cada aeródromo tem a sua, tá? E você tem que seguir. Acima da altitude de transição, voa-se em nível. Ou, na maioria dos casos, né? A pessoa que está voando num nível mais alto, né, numa altitude mais alta, ela vai se propor a fazer uma navegação, voo em rota. Tá? Então, voa-se nível de voo. Abaixo da altitude de transição, você está voando em altitude, tá? Em relação ao terreno. Aqui, ó, se você olhar do lado esquerdo, a gente tem os voos visuais, os níveis de voo visual, e do lado direito, os níveis de voo instrumento. Ó. Se você reparar bem, ó, os níveis de voo visual, ele é separado de acordo aí, você vê que tem uma bússola ali atrás, de 000 grau, ou 360, né, até 179, tá? Os níveis de voo são ímpares. Do 180 ao 359 são pares. Se você reparar, ó, olha lá, nível de voo 035, 3.500 pés, nível de voo 085, 8.500 pés, até o nível de voo 135 ímpar e 145 par, que é o máximo ali para você voar visual. Lembra, nível de voo visual termina em 500. Então é 035, 055, 065, 085. Nunca é número inteiro, igual no quadrante do lado aí, ó, na bússola do lado aí, ó, que mostra os voos IFR, que respeita a mesma regra, tá? De par e ímpar, de 0 a 179 ímpar, de 180 a 359 par. Só que se você ver, são números inteiros, ó. Nível 030, 090, 120, 270, aí vai até aí no exemplo aí o 470. Só que eu não estou falando ainda do espaço aéreo RVSM, correto, gente? Até um determinado nível de voo, temos uma separação de 1.000 pés. De um nível de voo para cima, a separação é de 2.000 pés. No espaço aéreo normal, até o nível 290, 1.000 pés. De 290 para cima, é 2.000 pés de separação. Estamos voando mais alto, níveis mais altos, o ar mais rarefeito, temperaturas menores, separação maior. Apesar de todo mundo estar voando com um erro padrão, né? Todo mundo está voando no 1013.25, o ajuste padrão da atmosfera, correto? Mas, de qualquer forma, altitudes maiores. Mas agora vamos ver um pouquinho sobre o espaço aéreo RVSM. Bora lá. Aqui nós temos, ó, uma tabela antes, rapidinho, vamos falar dos espaços aéreos. Essa tabela é muito importante, que isso aqui gera muita dúvida em prova. Não é para decorar, tá, gente? Ah, nossa, é muita informação, eu tenho que decorar. Não, você tem que entender. Na aviação, a gente não decora, a gente entende. Essa palavra decorar, ela é execrável, né? É a gente entender para aplicar na prática. Tá? O que a gente está estudando aqui é o que a gente vai aplicar na prática. Se somos pilotos, né, ou estamos nos propondo a ser pilotos, temos que dar exemplo, vamos ser piloto em comando, né? Então, ó, espaço aéreo alfa é o espaço aéreo mais perfeito que existe, tá? Então, nessa condição é só voo IFR, tá? Então, o espaço aéreo bravo aceita voos IFR e VFR, é o espaço aéreo mais restritivo que aceita voos visuais. Então, eu não vou ler todos aqui os limites dos espaços aéreos, o slide vai estar à disposição dos senhores, mas só para vocês terem uma ideia, ó, no espaço aéreo visual, é 8 km de visibilidade acima do nível 100 e 5 km abaixo do nível 100. Tá? E velocidade máxima 380 nós. Os espaços aéreos menos restritivos que nós temos é o Fox, tá? O Foxtrot, né? E o espaço aéreo Golf. São os espaços aéreos. O Golf, então, é o que a gente mais vai ver em navegação visual, né? A maioria das navegações visuais que se faz são no espaço aéreo Golf. Mas depois a gente grava uma aula específica sobre navegação nesse espaço aéreo, tá? Bora lá. Ó, e aqui nós temos autonomia. Gente, quando se fala em autonomia mínima, é o mínimo.
Tá? Não quer dizer, eu vou fazer uma navegação da cidade A para a cidade B alternando a cidade C. Eu só quero que abasteça o mínimo no meu avião. Gente, não existe decolar com mínimo. Mínimo é só para lei, regulamento. Decole com uma sobra maior de combustível. Tá? Combustível, velocidade, altitude, nunca demais. Correto, galera? Então vamos lá. Altitudes mínimas para os voos visuais durante o dia. De onde você está saindo, para onde eu estou indo, e mais 30 minutos no caso de aeronave de asa fixa. Aeronave de asa rotativa, de onde estou indo, né? De onde estou vindo, para onde estou indo, e mais 20 minutos. Durante a noite, mesma coisa, AB, de onde estou vindo, para onde estou indo, mais 45 minutos avião e mais 30 minutos helicóptero. É só o mínimo. Lembrando que respeitando isso aqui, você vai estar tranquilo quanto ao seu voo, tá? Pelo menos quanto às regras de voo visual. Mas, gente, autonomia sempre acima daquilo que a gente se propõe a voar, tá? De preferência, decole full tank, tá? Acho que acabou. Não tem mais aí. Tem mais? Tem, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o ACC, o Centro de Controle de Área. O que é o ACC? São órgãos, tá? A gente tem diversos órgãos aí que coordenam a comunicação no espaço aéreo brasileiro, tá? Cada um tem uma jurisprudência sobre determinadas áreas, tá? O principal deles é o ACC, é o Centro de Controle de Área. Ele é responsável pela FIR, pela Região de Informação de Voo. No Brasil nós temos várias FIRs, né? Cada FIR tem um ACC responsável, que vai coordenar os voos, tanto instrumento quanto visuais, tá? Entre as cidades dessa FIR, ou que estão cruzando essas regiões de informação de voo. Então, são 4 os ACCs em operação no Brasil. Eu não estou contando aqui o ACC Atlântico, tá? FIR Atlântico, tá? Depois a gente pode falar sobre ela. Mas são 4 os principais ACCs que nós temos. Centro Curitiba, Centro Brasília, Centro Recife e o Centro Amazônico, tá? Então, nesses centros, eles são responsáveis pela coordenação do seu voo, tá? Se for um voo IFR, dentro de aerovia, pela boa parte da navegação, tá? Eles vão fazer o serviço de vigilância radar e tal. Dentro de uma terminal vai ser aplicada a vetoração, mas eles vão fazer um serviço de separação, tanto horizontal quanto vertical do seu voo, tá? E se você voa no visual, obviamente que a responsabilidade é sua. Você voa no instrumento, você obviamente vai ter aí uma jurisprudência maior, uma atenção maior desse ACC. Mas não só porque você está voando no espaço aéreo Golf, voando visual entre 2 cidades do interior, que você não vai chamar o centro. Chama o centro, é interessante reportar o seu voo, pega um código transponder, é sempre benéfico para a segurança de voo, tá bom? Bora lá. E qual que é a separação vertical em rota exigida? Tá? A gente falou agora há pouco aí dos 1000 pés até o nível 290, 2000 pés acima, né? Um espaço aéreo não RVSM, mas a gente vai ver aqui que existem espaços aéreos especiais, tá? Primeiro, para se voar em rota, voar em nível de voo, as aeronaves devem estar ajustados com seu altímetro para 1013,25 hectopascais ou 29,92 polegadas de mercúrio, voar em pressão, tá? Igor, todas as aeronaves vão estar com esse ajuste, mas esse não é o ajuste no nível de voo que eu estou cruzando no momento, estou voando errado. É preferível todas as aeronaves estarem voando com erros iguais do que cada uma com ajuste de altímetro diferente. Imagina a confusão de tráfego que ia dar e o risco de colisão que ia dar. Então, acima da altitude de transição, todos nós voamos com ajuste padrão, tá? 1013,25, 29,92 polegadas de mercúrio. Abaixo do nível 290, separação de 1000 pés. Acima do nível 290, 2000 pés, exceto o espaço aéreo RVSM. Tá? E a gente vai ver abaixo o que é. Ó. Aqui nessa figura nós temos a divisão dos espaços aéreos. Espaço aéreo inferior, espaço aéreo superior. Né? Espaço aéreo que é para aeronaves de performance um pouco mais alta. Nível de voo 245 inclusive é o limite do espaço aéreo inferior. Nível 245 exclusive, limite do espaço aéreo superior para cima. Gente, por que se fala inclusive e exclusive? Dá confusão em prova, tá? Normalmente muita gente erra isso. Qual é o limite superior? Vou falar bem devagar, hein?
qual que é o limite superior do espaço aéreo inferior? É o nível de voo 245, contando ele. Contando o nível 245. Então é 245, inclusive ele. Tá? E qual que é o limite inferior do espaço aéreo superior? É o nível de voo 245 exclusivo, sem ser o 245. Tá? Gente, isso é importante. Reveja essa matéria, baixe esse slide que isso dá muita confusão em prova. Tá? Bora lá. E aí, ó, nós temos um exemplo bem clássico do espaço aéreo RVSM e do espaço aéreo não RVSM. Primeiro vamos explicar o que é o RVSM. São mínimos de separação vertical, tá? Que as aeronaves que voam do 290 ao 410, né, do 29 mil pés a 41 mil pés, tá? Elas, em condições normais, iriam se separar de 2 em 2 mil pés. Só que foram feitos estudos aí de uns 30 anos para cá, com a evolução tecnológica dos equipamentos de voo e tal, obviamente, dos equipamentos anticolisão, né, os TCAS, enfim, de diminuir essa diferença entre os níveis de voos mais altos. Por quê? Para maximizar os espaços aéreos, para eles caberem mais tráfego. Porque se você der uma olhada nesse slide aí, ó, no espaço aéreo não é RVSM, esse que está na esquerda, ó, olha os níveis de voo lá, ó, 290, 310, 330, 350. Então salta de 2 em 2. Então uma aeronave indo num sentido, outra no outro, num sentido, outra no outro. Do lado direito nós temos as aeronaves no espaço aéreo RVSM. Você vê que é separado de 1000 em 1000. Tá? Então praticamente duplica a capacidade desse espaço aéreo de aceitar tráfegos aéreos. Obviamente que nem todas as aeronaves inicialmente, tá? As aeronaves mais antigas não poderiam voar no espaço aéreo RVSM, porque teve uma adequação de equipamentos de cabine para as aeronaves operarem nesse espaço aéreo. E foi uma adequação extremamente custosa, né, para os operadores de aeronaves mais antigas. As aeronaves mais novas, de performance, elas já estão habilitadas, já saem de fábrica em condição de operar no espaço aéreo RVSM. Tá bom? Bora lá. Aqui falar um pouquinho de aerovia, tá, gente? O que é uma aerovia? Para contextualizar. As aerovias são áreas de controle ou parte das áreas de controle dispostas em forma de corredor. É como se fosse estrada. Tem uma estrada de Juiz de Fora para Belo Horizonte, a BR-040. Tem uma aerovia de Juiz de Fora, do Rio de Janeiro, que passa sobre Juiz de Fora e vai para Belo Horizonte. É como se fosse uma estrada, ela canaliza o fluxo. Tá? Existem aerovias de duplo sentido, mão e contramão, como existem aerovias de sentido único. Tá? E quais são os mínimos da aerovia? Qual é a largura, espessura, altitude? O que consegue voar dentro de uma aerovia? Vamos dar uma olhada nessa figura aí. Ó. Aqui nós temos os limites da aerovia inferior, tanto em questão de largura, né, quanto em questão de espaçamento da aerovia. Ó. As aerovias, ou parte do controle, disposta em forma de corredor, limite da aerovia inferior. Vamos tratar primeiro das aerovias de baixo. Nós temos as aerovias de baixo e as aerovias de alta. O limite vertical inferior das aerovias inferiores, vamos com calma porque aqui gera confusão. Limite vertical inferior de aerovia inferior. Quando você fala inferior, é espaço aéreo inferior. Lembra do espaço aéreo que a gente viu? 245 inclusive, espaço aéreo inferior. Então, limite vertical inferior das aerovias inferiores. 500 pés abaixo do indicado nas cartas de rota. Quando você pega uma carta de rota, você tem lá as aerovias. E você tem o nível de voo mínimo dessa aerovia. Então, 500 pés abaixo desse nível de voo mínimo indicado na carta de rota é o mínimo efetivo para se voar nessa aerovia. Tá? O limite vertical superior das aerovias inferiores é o nível de voo 245, inclusive, já que a gente está falando de espaço aéreo inferior. Já os limites laterais, vamos dar uma olhadinha. Ó. 16 milhas de largura, estreitando-se a 54 milhas de um auxílio à navegação. Então, normalmente, ó, as aerovias inferiores elas têm 16 milhas náuticas de largura, tá? E as 54 milhas de um auxílio, elas se estreitam para 8 milhas, então elas caem pela metade, tá? Quando você vai se aproximando de um auxílio. Quando você tem uma aerovia que é balizada por dois auxílios, por exemplo, 2 VORs, e ela tem menos, tá?
de 54 milhas de distância uma da outra, ela só vai ter uma largura de 11 milhas. Tá? É muito número, às vezes confunde, realmente, inicialmente confunde muito. Mas acompanhe essa aula com calma, baixem o PDF, usem aí o livro que vocês estão usando, a bibliografia, que não é tão confuso assim não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, ó, esse desenho explica bem, largura, aerovias inferiores 16 milhas, estreitando a 54 milhas do auxílio até ter diâmetro aí de 8 milhas. E altitude, né, limite vertical, 500 pés abaixo do indicado nas cartas de rota, nível de voo 245, inclusive, pois são aerovias inferiores. Vamos para superiores, bora lá. Aí são as aerovias superiores. Ó. Quando a gente fala de aerovia superior, a gente está falando de espaço aéreo superior. Então, espaço aéreo superior, vamos relembrar, espaço aéreo superior, nível de voo 245 exclusive, ok? Gente, foco nisso porque muitas vezes confunde, tá? Então, quais são os limites das aerovias superiores? Limite inferior, vertical da aerovia superior, 245 exclusive, limite superior da aerovia superior, unlimited, tá? Então ela pode ter aí diversos níveis de voo para cima do 245, tá? A largura dela é 43 milhas náuticas, você vê que é uma aerovia bem mais larga, uma aerovia de quase 50 milhas, né? Estreitando-se a 216 milhas de um auxílio pela metade. Ela se estreita para 21 milhas e meia. Então ela, só esse estreitamento da aerovia superior, quando passa por um auxílio, já é maior do que a aerovia inferior. Tá ok? Vamos lá. Aqui vamos falar um pouquinho de espaço aéreo condicionado. Quando fala de espaço aéreo condicionado, a gente fala de espaços aéreos específicos, que para você sobrevoar, existem algumas preconizações que nós devemos seguir. Tá? Existem 3 tipos de espaço aéreo condicionado no Brasil. O espaço aéreo proibido, o perigoso e o restrito. O que a gente mais vê são os restritos, tá, gente? Mas existem, claro, espaços aéreos de diversos locais do Brasil e para você voar, você tem que consultar esse espaço aéreo onde você está passando, tá? Então, vamos abordar aqui o que é cada um deles, ó. Começando pelo espaço aéreo proibido. É um espaço aéreo de dimensões onde o tráfego aéreo é proibido, então você não pode sobrevoar em espécie alguma, tá? E aqui ele tem algumas siglas, ó. Você vê que tem uma sigla ali, uma restrição altimétrica, e tem uns números acima. Vamos explicar o que é. Ó. Nesse exemplo dessa área proibida, ela vai do solo até 3.000 pés. Então eu não posso sobrevoar essa região abaixo de 3.000 pés. Tranquilo? E como que eu sei, Igor, quem manda nessa área proibida? Qual é a jurisdição dessa área proibida? Se a gente der uma olhadinha aí, ó, ela tem 3 letras. Sierra Bravo Papá. Tá? Então vamos lá. Sierra Brava é designativo de área brasileira, tá? Internacionalmente aí, designado pela ICAO. Papá, essa letra P, é proibido, tá? De prohibition em inglês, tá? E nós temos 3 números ali, ó, 225. O primeiro algarismo é o número do COMAR, do Comando do Ar, que tem a jurisprudência sobre essa área proibida. Então ali é uma área proibida do segundo COMAR de número 25. Então, o primeiro algarismo é o COMAR, então é uma área proibida do segundo COMAR e o número dessa área é número 25. Tá? Embaixo nós temos uma área perigosa, tá? Que pode haver risco aí ao voo. Tá? Nesse exemplo aí, ela vai do solo ao nível de voo 040, é uma área SBD, ela Sierra Bravo Delta, o Delta de Danger, tá? De perigoso, do quinto COMAR, tá? O número 5, de número 42. Embaixo nós temos a que a gente mais vê, que são as áreas restritas, né, que você precisa de autorização para passar, autorização do SINDAC, responsável pela área, tá, para você passar por essa área. Então é uma área restrita, R de restrict, né, restrito, do quinto COMAR de número 35. Gente, ficou dúvida, reassistam essa aula, tá? Não pode ficar dúvida, hein? Bora lá. Let's finish? Let's finish. Então tá. Vou terminar aqui a aula, tá? Vou fechar. Então, galera, esse foi o material que eu separei hoje. Não é um material muito extenso, até porque regulamento de tráfego aéreo a gente não deve estudar um material muito extenso, porque é uma matéria que exige um pouco mais de atenção, né? Já que a gente está tratando de lei, de regulamento, e para também não ficar aquela coisa da gente ficar lendo regulamento direto, lendo lei, enfim. Dividir em tamanhos menores, os slides, né?
e você pode acompanhar aí, pode baixar o slide, tá? Vai estar disponível para você. Qualquer dúvida que os senhores tenham, mandem para a gente. Essa aula vale tanto para piloto privado quanto para piloto comercial e, claro, para a INVA, para o PLA, porque o regulamento de tráfego aéreo está englobado em todas essas provas, tá? Deixa o joinha, se inscreva aí no nosso YouTube. Obrigado pela atenção dos senhores. Sugestões de aulas, estamos na escuta. Bom voo, bons estudos.